Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições. Perdão, irmãos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Oremos. Senhor, nós te pedimos nesse instante que possas falar conosco. Senhor, nós estamos aqui numa reunião de oração e te pedimos que o Senhor nos ensine a respeito da oração por meio da tua santa palavra, que nós possamos compreender o significado dela e pô-la em prática para a glória do teu nome. É a nossa oração que dirigimos a ti, solícitos. Oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, hoje Jesus, depois de ter nos falado a respeito do amor ao inimigo, da não resistência, como eu havia dito para vocês, eu honestamente considero o trecho anterior do Sermão da Montanha o mais duro de todos, é o mais desafiador. Por quê? Porque não é natural eu gostar do meu inimigo, não é natural eu querer fazer bem para alguém que me fez mal. Mas esse é o exercício de fé. Se fosse natural, Deus não precisaria nem mandar fazer, né? Ao contrário, Jesus diz, que você faz demais se você amar quem te ama? O que você vai estar fazendo demais se você saudar unicamente quem gosta de você? Os publicanos, os corruptos, também fazem isso. Mas nós devemos amar o nosso inimigo. Nesse ensino que Jesus nos dá sobre as esmolas e a oração, há um outro desafio, que é o de continuar fazendo o bem, mesmo que ninguém saiba que estamos fazendo bem. Continuar fazendo o bem, mesmo que ninguém nos veja fazendo o bem. E então Jesus faz um contraste, uma diferença entre como não devemos servir e como não devemos orar, e como devemos servir e como devemos orar. Ele diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens. Então, as esmolas, irmãos, ou as boas ações, são um dever do cristão. Nós devemos fazer boas ações àqueles que têm menos do que nós. Então, Jesus não está dizendo que não devemos fazê-las, mas como não devemos fazê-las. Porque a gente pensa assim: eu vi no programa de televisão que fulano de tal doa tantas cestas básicas. Não é bom doar cestas básicas? É bom. Mas será que o modo como foi feito é bom? E para o reino de Deus, importa tanto a ação quanto a motivação da ação.
Vocês entendem isso? A ação é boa, mas e a motivação é boa? Porque você pensa que doar remédio, doar medicação, doar cesta básica, enviar socorro lá para Brumadinho, por exemplo, você acha que sempre é bom? Claro, pastor, sempre é bom porque as pessoas lá estão precisando. Mas a palavra de Deus ensina que se eu fizer com a motivação errada, não é bom. Mesmo que ajude quem está precisando, mesmo que o remédio chegue em quem está precisando, mesmo que a cesta básica chegue em quem está precisando. Por quê? Porque visa não a glória de Deus, mas a minha própria glória. Então Jesus está nos dizendo, em outras palavras, para nós não fazermos selfie quando nós fizermos uma boa ação. E hoje em dia tem muito disso, né? A igreja promove uma ação, não sei o quê, e ela vai lá e faz uma selfie da ação que ela promoveu. Ela publica a ação que ela promoveu. Deus foi glorificado por isso? Não. Existe até um trocadilho que nós usamos, né? Nós devemos servir e não ser vistos. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos que fazer e não sermos vistos. Fazer esmolas, fazer boas ações, fazer doações, elas precisam ter 3 características, irmãos. A primeira é simplicidade. Você precisa ser simples, objetivo. Por isso que Jesus fala, não faça tocar trombeta, não faça um show, um espetáculo da sua boa ação. Em primeiro lugar, tem que ser simples, tem que ser objetiva. Em segundo lugar, ela tem que ser liberal. Então precisa ter simplicidade, precisa ter liberalidade. Ou seja, precisa ser algo que eu queira fazer. Não algo apenas que eu sei que é certo, mas que eu não quero. Ou algo que eu sei que é conveniente, mas que eu não desejo realmente. Precisa haver liberalidade. Eu preciso realmente querer fazer o bem. Eu preciso realmente querer dar a esmola. Eu preciso realmente querer contribuir. E em terceiro lugar, precisa haver felicidade. Simplicidade, liberalidade e felicidade. Ao fazer a boa ação, ao fazer a esmola, ao fazer a doação, eu preciso me sentir realizado. Esse é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é que eu me sinta realizado ao poder ajudar alguém com aquilo que eu tenho, com o que está ao meu alcance. Talvez algumas pessoas digam assim, puxa vida, mas se eu ganhasse na Mega Sena eu ia ajudar tanta gente. Você não ia. Mentiroso. Se você ganhasse na Mega Sena, você ia torrar tudo sozinho. Por quê? Porque você não ajuda agora. Você não quer ajudar, você quer ter dinheiro. Se você quisesse ajudar, você ajudava já. Mas o que eu tenho não dá nem para mim. Mas o que você tem, dá para você ajudar. Se você não ajuda com o pouco que você tem, você não ajudará quando você ganhar na Mega Sena. Talvez por isso que Deus nem permita que as pessoas ganhem na Mega Sena. Aqui vem com esse argumento. Nossa, se eu ganhasse na Mega Sena ia ajudar tanta gente. Não, irmãos. Nós temos que fazer com aquilo que nós temos. Se nós queremos ajudar, nós temos que ajudar com o que nós temos. E o que nós temos é muito pouco, quase nada. Vamos nos lembrar dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não precisava de muito. Jesus precisava de pouquíssimo. 5 pães e 2 peixes não dava nem para a família do moço que ofertou. Mas Deus, Jesus, multiplicou aquilo e fez com que desse, com que sobejasse e com que nada se perdesse. Simplicidade, liberalidade e felicidade. Então Jesus fala assim, não sejam hipócritas. Hipócrita é o quê? O hipócrita é um ator. Alguém que está fingindo, alguém que está encenando. Não façam um teatro de boas ações. Eles faziam onde os hipócritas? Faziam para ser vistos pelos homens. Faziam nas praças. Faziam para serem admirados. Não façamos um teatro das nossas boas ações. Versículos 3 e 4, Jesus então diz como é que temos que fazer então. Então, aquilo que é feito com sinceridade,
é feito para Deus, não para aqueles que estão vendo ser feito. E Deus é quem nos abençoará. Deus é quem abençoará o fruto, o resultado daquilo que está sendo feito. Jesus fala assim, ó, faça de um jeito que uma mão não saiba o que a outra está fazendo. Olha o exagero que Jesus usa, né? Se nenhuma mão pode saber o que a outra está fazendo, que dirá a pessoa do lado, que dirá a pessoa que está sendo beneficiada, que dirá outros espectadores, para que eles virem para mim e digam, olha como o pastor Tiago é bondoso, meu Deus como ele é piedoso, nossa como aquela igreja é boa, meu Deus como contribui com a sociedade. Tem que ser feito de forma que a mão direita não saiba o que faça a esquerda. Hipocrisia é querer ter a admiração das pessoas. E aí Deus não abençoa o resultado do feito. Por quê? Porque a recompensa já é por si só sermos admirados. Não há recompensa da parte de Deus, porque a recompensa já veio da parte dos homens que disseram, oh, meu Deus, como aqueles irmãos são piedosos, nossa, como eles ajudam. Então essa é a recompensa que teríamos. Jesus está dizendo, faça em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Irmãos, a recompensa que vem de Deus não vem imediatamente como a admiração dos homens. Não vem mesmo. Mas quando ela vem, ela em nada pode ser comparada à admiração dos homens. A recompensa que vem de Deus é infinitamente maior, e não estou falando da salvação, porque a salvação é gratuita. Estou falando de realmente bênçãos, recompensas de Deus pelos nossos bons atos. Provérbios 24, 5, se não me falha a memória agora aqui, diz, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ou seja, hoje alguém tem necessidade e você atende a necessidade daquela pessoa. Dia de amanhã pode não ser amanhã, nem ano que vem, nem daqui 10 anos. Mas um dia você poderá também ser atendido. Deus também providenciará bênçãos e recompensas para nós. Importante é não buscarmos a admiração dos homens, não fazermos para ser vistos. E aí Jesus fala a respeito da oração e ele usa o mesmo princípio. Ele fala, e vocês quando orarem, não orem para ser vistos também. Então compara o que ele disse no versículo 5 com aquilo que ele diz no versículo 2. Não façam as suas orações diante dos homens. Não façam para que os homens vejam vocês orando. Mais uma vez, o que Jesus diz aqui é que orar para ser visto é teatro. Porque quando o pastor está aqui na frente com o microfone na boca, ele mede as palavras, ele fala palavras bonitas, né? Ele fala solícitos, ele fala afáveis. Ó, cada palavra bonita que o pastor fala aqui no microfone, né? Então, essa oração, se não passar de um vão teatro, nem chega aos ouvidos de Deus, irmãos. Não orem para serem admirados. A oração que Jesus disse que os fariseus hipócritas faziam é na esquina da praça. É ir lá no redondo da praça, ir lá fazer uma oração para que as pessoas falem, nossa, meu Deus, como esses irmãos oram, como eles são piedosos. Sabe? Se vestir de pano de saco, raspar a cabeça, fazer um jejum, parecer desfalecido, ir lá e ficar orando, orações prolongadas, para que as pessoas vejam. Essa oração, irmãos, não é atendida por Deus. Por quê? Porque ela já tem uma recompensa. Qual é? A admiração dos homens. Então, uma oração que é um mero teatro, uma mera encenação, não é ouvida e nem atendida por Deus. Porque ela já foi atendida pelos admiradores do orador. Ok? Jesus fala no versículo 6, então, quando vocês orarem, entrem nos seus quartos, fechem a porta, falem com o vosso Pai que está no céu. O Pai que está no céu e vê em secreto, recompensará publicamente. O quarto secreto aqui, irmãos, não é somente o dormitório. O quarto secreto é
Qualquer lugar de isolamento. Jesus ia para o deserto. Jesus subiu uma montanha. Existem alguns costumes de algumas igrejas evangélicas, eu já participei de igrejas assim, que aí os crentes vão tudo subir o monte. Acho que lá em cima do monte, Deus ouve mais. Irmão, que ignorância, porque você sobe em 20 pessoas no monte, você não está isolado. Jesus subia no monte buscando isolamento. Subir em 20 irmãos no monte, só cansa as pernas. É cansativo, hein? Eu já subi em monte por orar, hein? Cansa demais. É sacrifício de tolo. O que você precisa ter é uma vida particular de oração com Deus. O seu quarto secreto, seu aposento secreto de oração, é o lugar onde você fala com Deus sem que ninguém saiba. Ali você pede, ali você intercede pelas mesmas coisas que você pede e intercede aqui no culto de oração. Mas o que você faz aqui só tem verdadeiro significado se você faz também lá. Quando você ora, quando você sabe que alguém precisa de alguma coisa, você imediatamente diz: Senhor, abençoe fulano, ciclano, beltrano, por essa, por aquela e por aquela situação. Oração é isso, irmãos. Fulano de tal foi sequestrado. Ai, meu Deus, agora eu preciso ir num lugar onde eu consiga me ajoelhar. Irmãos, oração é isso. Fulano de tal foi sequestrado. Senhor, que o Senhor possa guardar, livrar, proteger a vida dessa pessoa. Que essas pessoas, ó Deus, que sequestraram elas, possam ser confundidas nesse momento. Senhor, que ela seja poupada, Pai, e que haja livramento, e o Senhor abençoe essa vida. Pronto, é assim que Deus ouve orações. Irmãos, ore por mim que eu estou indo fazer uma viagem em tal lugar. Senhor, abençoe a vida do pastor que vai estar pegando a estrada nesse momento. Guarde e livre a vida dele. É isso, oração é simples, é objetiva. Por isso que oração não tem hora para oração. Nossa, então eu tenho que orar todo dia antes de dormir. Ou tenho que orar todo dia logo que eu acordo. Se você orar todo dia logo que você acorda, é muito bom. Sinal de que você acordou e a primeira coisa que você lembrou foi de agradecer a Deus. Se você orar todo dia antes de dormir, ótimo, muito bom. Sinal de que você lembrou de antes de dormir agradecer a Deus de todas as coisas boas ao longo do dia. Mas se você ora de manhã, logo que acorda, e ora de noite, antes de dormir, mas na hora que a pessoa fala assim, ora por mim, por tal coisa, ora por fulano de tal, que o carro bateu ali na rodovia, naquela hora você não ora, quer dizer, a oração da manhã e a oração da noite não serve de nada, porque aquilo é mero rito, é mera cerimônia. Oração é, em todo momento, em todo lugar, quando só eu e Deus estamos na nossa intimidade e comunhão de oração. Por isso que Jesus fala, fecha as portas. Jesus não está falando literalmente, um quarto fechado, mas ele está falando do isolamento, Jesus está falando da particularidade. Versículos 7 e 8 ele fala assim, não vos assemelhem aos gentios, ou não vos assemelhe aos pagãos, aos religiosos, aos que cultuam deuses estranhos. Primeiro ele fala que nós não devemos ser como os hipócritas, que oram corretamente, oram da maneira certa, mas motivados de maneira errada. Eles oram para ser vistos, oram para ser admirados, oram nas praças, oram em pé nas sinagogas. Agora ele diz que nós não podemos cometer um outro erro, que é embora buscando a Ele no nosso quarto secreto, embora buscando a Ele em nossa intimidade, nós façamos da nossa vida de oração um mantra, um rito, um passe. Não é assim que funciona a oração. E Jesus destacou duas coisas na oração dos pagãos que nós não devemos cometer. Primeiro, vãs repetições. Nós conhecemos isso, então logo a gente vira evangélico, a gente já é instruído nisso, né? A gente não reza mais, agora a gente ora. Antes a gente rezava, agora a gente ora. A gente não sabe o que significa reza, a gente só sabe que evangélico não reza. O que é reza, irmãos? Reza é recitar. Recitar. Rezar, recitare. É recitar. A palavra rezar significa recitar. Nós recitamos? Claro que nós recitamos. Quando nós cantamos o hino, nós estamos recitando a letra da música. Ou o hino é uma coisa espontânea que a gente vai falando na hora? Não, o hino, nós estamos rezando o hino, recitando o hino.
Quando nós lemos os salmos no culto, nós estamos rezando o salmo, recitando o salmo. Qual é o problema então dos pagãos? É que eles fazem da reza, de recitar, o meio de oração. E Jesus está falando, ficar repetindo não é oração. Então não tem problema nenhum eu recitar. Se eu preciso me confessar com Deus, eu posso me voltar para o Salmo 51, para o Salmo 34, para o Salmo 32, para Daniel 9, e ver ali na Escritura orações de homens que se arrependeram e confessaram os seus pecados. Eu posso recitá-las, mas isso tem que servir de modelo para a minha oração íntima, espontânea, para com Deus. Então, não adianta nada, irmãos, pegar lá o rosário e ficar lá recitando inúmeros Pai Nossos, inúmeros sei lá do que, inúmeros credos, inúmeros etc e tal. Então, vãs repetições, isso Jesus disse. Eles ficam repetindo, e aí que é o segundo erro deles. Se o primeiro é vã repetição, o segundo é presunção. Presunçosos. Pensam que por muito falarem é que serão ouvidos. Os pagãos oram querendo mudar a vontade do Deus deles. Os pagãos oram querendo que o Deus dele façam as coisas para eles. E é aí que mora o perigo. Porque existe uma linha muito tênue, difícil de perceber. Quando é que nós estamos na segurança de uma oração sincera e quando nós passamos para o campo da oração presunçosa. Que eu quero mudar os desígnios de Deus. Eu quero que Deus faça a minha vontade. E aqui eu quero pegar bem o gancho do que o irmão André falou e do que é que nós oramos hoje aqui com ele. Nós oramos semana retrasada ou passada, pedindo que Deus fizesse a vontade dele no recurso que o André entrou a respeito do mandado de segurança. E o recurso foi negado. A oração foi atendida. Porque nós oramos, Senhor, faça a tua vontade. Faça o melhor. O Senhor faz as coisas bem feitas. Deus recusou. E essa é a vontade. E hoje nós oramos, obrigado, Senhor, porque o pedido foi negado. Mas no meio evangélico o pessoal é ensinado a orar, profetizar, decretar, determinar, vai acontecer. E há no imaginário, no senso comum do meio evangélico, e do meio cristão de uma forma geral, mas no meio evangélico tem muito também, aquela ideia de que a minha oração pode mudar a vontade de Deus. Não, irmãos, é justamente o contrário. Jesus, no versículo 8 aqui, nos ensina justamente o contrário. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus, mas nós oramos porque nós confiamos na vontade de Deus. Nós confiamos que Ele fará a sua vontade, que nada pode mudar os seus desígnios, que nada pode frustrar os seus planos, e que Ele fará o melhor. Por quê? Porque Ele sabe perfeitamente o que é que nós precisamos, antes sequer de nós pedirmos. Então, o André sabe que ele não precisa desse mandado, porque se ele precisasse, Deus teria dado para ele. Usando o André aqui como exemplo, porque foi o que nós oramos hoje. Fico feliz no meu coração de saber que o André entende dessa forma também. Mas conosco também, irmãos, porque nós também oramos diariamente, pedimos coisas que não são atendidas, oramos por coisas que os nossos pensamentos, nossos planos são frustrados. Mas se nós nos sentimos injustiçados, menos amados por Deus, então significa que a nossa oração não passa de uma oração pagã, de uma oração de barganha, e estamos pensando que o nosso Deus é como qualquer capiroto por aí. E não é. Nosso Deus é o Deus eterno, a vontade dele é soberana e imutável. E a oração apenas nos faz entender, aceitar e nos colocar no centro dessa vontade. Que isso possa, irmãos, nos estimular a todas as vezes que estivermos aqui reunidos em oração, possamos confiar que estamos aqui orando, desejando, suplicando a vontade de Deus e que Ele a fará. E que o que nós fazemos aqui na quarta-feira, irmãos, possa ser apenas
o complemento daquilo que de fato nós fazemos. Que oramos quando o irmão pede oração. Que suplicamos quando percebemos que precisamos do socorro de Deus. Que oramos no nosso quarto secreto.